Olá, alunos dos segundos anos, eu sou a professora Juliana e voltamos com mais uma aula de língua portuguesa. Nas aulas 11 e 12, estudaremos texto informativo e encontros consonantais. Nas aulas 11 e 12, usaremos o livro didático Ápice de Língua Portuguesa. Estudaremos a unidade 3, onde tem início na página 52 e 53. Nessa unidade, estudaremos os textos informativos. Os textos informativos trazem informações sobre um determinado assunto. E nessa unidade, vamos ler e interpretar um texto informativo, estudar parágrafo e pontuação, reconhecer nomes no masculino e no feminino, relembrar a letra R e o som que ela representa e estudar o R intrometido. Então, nós já estamos estudando, né, os verbetes desde o início do ano. Então, os verbetes são textos informativos. Estamos vendo os animais do Pantanal. E nesta unidade, iremos saber um pouquinho mais sobre esse tipo de texto. Página 54. Para iniciar. Quando um assunto nos interessa, é comum buscarmos mais informações sobre ele. Para isso, podemos consultar materiais impressos e digitais, como jornais, revistas, dicionários, sites e etc. Você gosta de estudar animais? Leia o título do texto a seguir para saber qual é o animal apresentado nele. Depois, leia o texto para descobrir algumas informações sobre esse animal. Leitura. Texto informativo. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Então, crocodilos fêmeas. Crocodilo não tem uma palavra para substituir o animal fêmea, né? Então, que nem gata e gato, cadela e cachorro. Então, temos que usar a palavra fêmea ou macho para distinguir, né, o animal. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. A1 é qual informação sobre o crocodilo você achou mais interessante, porque essa é uma atividade oral que não temos como fazer, né, online. Então, vocês não precisam escrever nada aqui. 2. Circule no texto as palavras mães. Quantas vezes essa palavra aparece? Nesse risco, então, vocês vão marcar quantas vezes aparece a palavra mãe no texto. Mães. 3. Onde ficam os ovos do crocodilo? Marque com um X. Na boca? No rio ou no ninho? Tem uma resposta correta somente. 4. Ligue as fotografias dos animais ao que cada um faz. O que a mãe do crocodilo faz? Ela grita, leva ao rio ou abre o ninho? E o filhote de crocodilo? Vamos retomar o texto. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos quando ouvem seus filhotes gritando. As mães
abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Então, a mãe do crocodilo, ó, dessas 3 coisas, 2 ela que faz. E o filhotinho, o que ele faz? Façam a ligação com o lápis grafite. 5. De acordo com o texto, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Porque elas protegem, né? Protegem seus ninhos. Quando os filhotes gritam, elas os ajudam a sair do ninho. E ela carrega também eles na boca, né? Até o rio. Nessas 5 não precisa escrever nada, certo? 6. Marque um X na resposta correta. A intenção deste texto é divertir, informar ou emocionar? Hora de organizar o que estudamos. Leia um esquema a seguir com a professora. O texto informativo, então, ele traz informações e dados sobre um assunto. Página 56. Tecendo saberes. Jacaré ou crocodilo? Eles parecem iguais, mas não são. Leia o texto e descubra. Os jacarés, quando fecham a boca, deixam visíveis somente os dentes superiores, ou seja, os dentes de cima. Já nos crocodilos, você também consegue ver os inferiores, que são os de baixo. A cabeça dos jacarés é mais larga e achatada, com o focinho curto. O crocodilo possui cabeça mais comprida, com um formato triangular e focinho mais comprido. No Brasil, só encontramos jacarés. O maior é o jacaré-açu, que pode atingir 5 metros de comprimento, e o menor é o jacaré-coroa, que não ultrapassa os 2 metros. Então, esse texto foi retirado do Zoológico de Sorocaba. Está no site. Então, temos 2 imagens aqui, a 1 e a 2. E já sabemos que um é o crocodilo e um é o jacaré. Após ler o texto, você já descobriu qual é o crocodilo e qual é o jacaré nas fotografias? Isso, o 1 é o jacaré e o 2 é o crocodilo. Ó, eu descobri porque aqui na 1 só aparecem os dentes superiores, os dentes de cima. E aqui o crocodilo está aparecendo os dentes superiores e os inferiores, o de cima e o de baixo. Agora iremos para a página 59. Vamos pular a 57 e 58. Língua, usos e reflexão. Parágrafo e pontuação. Atividade oral e escrita. 1. Observem e comparem trechos de 2 textos que vocês já leram. A. Conversem sobre o que vocês já observaram. 1. A barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata, ela dorme no capim. 2. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois levam-nos com cuidado até o rio, em sua boca. Então, aqui temos 2 textinhos diferentes, né? E leiam a explicação a seguir e converse. O texto 1
Ele é escrito em versos e em estrofes, que é uma cantiga, né? Porém, ela é escrita igual a poesia, em versos e estrofes. O texto 2 é escrito em parágrafos. Nos textos, os parágrafos são indicados por espaços no início das linhas. Nós já vimos isso nos verbetes, né? No texto 2, pinte os espaços no início das linhas. Depois, complete a explicação a seguir. Então, vocês vão pegar um lápis de cor e pintar aonde tem parágrafo no texto 2. É o espaço antes de iniciar a frase. No texto 2, os espaços antes das linhas indicam o início do parágrafo. Quantos parágrafos tem no texto 2? Quantos espaços? Então, há 3 espaços, portanto, há 3 parágrafos. Então, o texto do crocodilo fêmea possui 3 parágrafos. Nesse primeiro parágrafo, começa em os, termina em ninhos e termina com o ponto final. O segundo parágrafo começa em quando e vai até ovo, também termina com o ponto final. Terceiro parágrafo, depois e vai até boca, terminando com o ponto final. Então, completem aqui, há 3 espaços, portanto, há 3 parágrafos. Com a professora, leiam as frases. Frase 1. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Frase 2. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. A. Pintem de amarelo os sinais que estão ao final de cada uma das frases. Então, vocês vão pegar o lápis amarelo e pintar o sinal que termina. Então, o primeiro sinal é esse daqui. Vocês conhecem ele? Esse aqui eu já falei, ó, da segunda frase. Pintem de amarelo. Conversem sobre as explicações a seguir e as diferenças entre as frases. A frase 1 é uma pergunta. O sinal é o ponto de interrogação. Eu estou perguntando a fim de obter uma resposta. Então, ó, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Então, sempre quando eu tenho esse ponto, eu estou perguntando algo e quero uma resposta. A frase 2 dá uma resposta, dá uma declaração. E o sinal é o ponto final. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Ponto final. É uma frase. Na escrita, os sinais de pontuação indicam como a frase deve ser lida para dar mais sentido a ela. Então, vocês estão conhecendo 2 pontos finais, né? O de interrogação e o ponto final. Os sinais de pontuação. Então, eles servem para indicar se eu estou fazendo uma pergunta, se eu estou admirado com algo. Depois, mais para frente, vocês vão conhecer o de interrogação, as vírgulas, né? Mas agora, ó, vocês já sabem que esse é o de interrogação, o de exclamação, né? Que vocês também vão conhecer mais para frente, que eu falei interrogação, é exclamação, ponto final, a vírgula. Tudo tem um objetivo para usarmos, né? Não posso usar sem saber aonde usar. Agora vamos ver masculino e feminino. 1. Releia o título. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Para indicar que a mãe crocodilo é quem cuida dos filhotes, a palavra fêmea veio junto ao nome do animal. Veja, crocodilo fêmea.
Se quem cuidasse dos filhotes fosse o pai crocodilo, a palavra macho viria junto ao nome do animal. Então, como ficaria o nome dele? Complete corretamente. Se a mãe é crocodilo fêmea, o pai é crocodilo macho. Então, completem aqui com a palavra macho. 2. Há outros animais que também precisam das palavras macho e fêmea para indicar o gênero masculino ou feminino. Agora é sua vez. Siga o modelo e complete o quadro. Então, nós já sabemos que existem o jacaré macho e a jacaré fêmea. Esses animais aqui, então, eles precisam do macho e da fêmea, porque eles não têm um nome para o feminino e para o masculino, né? Então, não é igual o gato e a gata, como eu já falei anteriormente, né? O sapo e a sapa. Então, aqui temos a zebra. Então, temos que escrever zebra macho, zebra fêmea. Girafa macho e girafa fêmea. 3. Os nomes de pessoas, animais e coisas podem ser masculinos ou femininos. Forme pares, segundo o exemplo. Então, o menino, a menina, o primo, vocês vão completar no feminino. O amigo, um professor, o diretor. Então, na tabela, vocês vão completar seguindo o exemplo, só que no feminino. 4. Complete. A. Antes da palavra masculina, usa-se o artigo. Então, no masculino aqui, ó, o que a gente usa antes do masculino? Temos dois, o e o um. B. Antes da palavra feminina, usa-se o artigo. Então, vocês vão olhar os que vocês escreveram aqui, para indicar o feminino. E na página 62, hora de organizar o que estudamos. Leiam o esquema a seguir com a professora. Gêneros dos nomes: masculino, o menino ou um menino. Feminino, a menina, uma menina. Palavras em jogo. Letra R. Desafio. Em dupla, leiam as palavras do quadro. Como vocês não estão na escola, né? Não tem dupla, então podem fazer aí com os responsáveis, os pais, os avós, os tios. Então, vocês vão ler as palavrinhas. E agora, copiem as palavras que começam com a letra R. Atenção! Não vale nome de bicho. Então, tem que iniciar com a letra R e não pode ser nome de bicho. Na próxima aula, voltarei com o final da unidade 3, texto informativo. Até a próxima aula. Obrigada! Nossa aula chegou ao fim. Até a próxima!